Estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar, onde você conhece de perto o seu representante, e hoje estamos recebendo o vereador Hernani Barreto. Vereador, primeiro bloco, falamos um pouquinho da experiência do senhor nesses 2 anos, indo aqui ao 3º ano de mandato agora, um pouquinho da sua experiência na frente parlamentar, e eu queria falar um pouquinho sobre os projetos que o senhor apresentou aqui na Câmara Municipal. Um projeto que a gente pode dar destaque foi o que aconteceu lá na Boate Kiss, aquele grave problema que deixou o Brasil todo estarrecido, e o senhor fez um projeto pensando aí nas soluções para que isso não venha acontecer aqui na nossa cidade. Queria que o senhor contasse um pouquinho como que o senhor pensou nesse projeto com relação à segurança nas casas noturnas aqui da nossa cidade. Sim, Davi. Eu tenho praticamente 12 ou 13 projetos de minha autoria, alguns projetos em conjunto com outros vereadores, mas esse foi o meu primeiro projeto aqui nessa casa. A gente tem uma expectativa muito grande de ter uma lei da nossa autoria, e isso surgiu realmente, infelizmente, devido a uma tragédia que todos sabem lá em Santa Maria, e eu achei por bem, naquele momento, reforçar a nossa legislação. Então eu peguei toda a legislação do Corpo de Bombeiros e peguei a legislação do município de Jacareí, percebi que tínhamos algumas lacunas. Então essa lei de segurança às casas noturnas, ela vem fazer com que os estabelecimentos afixem na porta o número de pessoas que podem adentrar naquele estabelecimento, a capacidade dele e a rota de fuga também. Porque a gente sabe que o que aconteceu naquela tragédia foi que as pessoas não sabiam para onde que tinham que ir. Então, se você tiver afixado, você pode ter certeza, às vezes no banheiro, na entrada, aquilo ali vai ficando no subconsciente das pessoas e no momento de desespero, como aconteceu, aquilo com certeza é chamado na mente para que as pessoas saiam com vidas. Legal, vereador. Podemos citar a lei da escolha certa, que ficou conhecida aqui na cidade. O que seria esse projeto para quem ainda não conhece? Tá, é voltado para o código, voltado para a defesa do direito do consumidor. Então, hoje, o nosso consumidor, se ele passar em qualquer posto da cidade, ele vai ver uma plaquinha que fala do percentual com relação à gasolina comum e o etanol. Então, ele vai escolher o combustível certo para o seu veículo. E nós estamos falando de pessoas que têm veículo flex. E hoje aqui em Jacareí está para cima de 70 mil. A maioria da frota. Né? A maioria da frota é flex. Então as pessoas, se estiver abaixo de 70%, compensa colocar o etanol. Acima de 70%, a gasolina comum. Então não fica fazendo continha mais, né, Davi? Então ajuda o comerciante, que vai deixar de ter filas no seu estabelecimento, e ajuda o consumidor. Deixa de uma forma mais clara, que é o que o nosso Código de Defesa estabelece. Como que o senhor pensou nisso, vereador? O senhor estava andando aí pela cidade, notando os valores, falou, nossa, de repente dá para ajudar o consumidor aí. Então, eu comecei a perceber que alguns postos estavam tendo filas, principalmente aqui no centro da cidade. E as pessoas tirando o celular, fazendo continha. Eu falei, opa, vou dar uma olhada no Código do Consumidor. E aí eu percebi que no artigo 6º falava que o comerciante tinha que deixar de uma forma muito clara o que era mais vantajoso. Aí me veio a ideia, eu junto com a minha assessoria, a gente criou um texto, que é o texto que fica no cartaz afixado no estabelecimento. Legal. E um projeto que anda aí semelhante, paralelamente a esse, é o selo ecomotor, vereador. Isso, já é mais voltado para o meio ambiente, para a gente compensar o passivo ambiental. A gente sabe que os maiores poluidores são os automóveis, e a gente fala aí de caminhão, carro e moto. Então, as revendedoras e as concessionárias, a cada 30 veículos vendidos, 0 quilômetro, elas doarão uma muda para compensar essa degradação do meio ambiente. Então vai ajudar a gente num plano de replantio, aqui no centro de arborização da cidade, e eu tenho certeza que a Secretaria de Meio Ambiente está muito empenhada para colocar isso em prática. No ano de 2015, a gente tem que esperar o ano inteirinho para ver quantos carros serão vendidos, e aí o estabelecimento, o comerciante, recebeu o seu selo no ano de 2016. Legal, tá aí uma preocupação do vereador com o meio ambiente também. E seguindo nesse tema, o senhor também é um vereador muito preocupado com a questão da mobilidade urbana, e você tem um projeto das ciclofaixas. Como que é isso? Conta pra gente. Você vê que uma coisa liga a outra. Tá tudo ligado, né? Uma coisa na outra. E
como eu disse, eu gosto demais de esportes, tenho um contato com o pessoal do clube de ciclismo do nosso município, conversando com eles, estudando um pouco outros municípios que implantaram a ciclofaixa de lazer. Fui até Guarulhos, agradeço demais ao Atílio, que é o secretário de Transporte de Guarulhos, foi pioneiro praticamente no estado de São Paulo, instituindo 3 quilômetros de ciclofaixa lá. Então, eu vi que aqui em Jacareí ainda a gente carece de um espaço de lazer. E é uma proposta que eu criei nessa casa, instituindo praticamente, fiz uma indicação ao prefeito, unindo os 2 parques, ou seja, o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos. Dá 2,5 km, Davi. Então as pessoas, aos sábados, domingos e feriados, vão poder sair com as suas famílias, para ter um momento de descontração. Então essa é a minha sugestão e a gente passa aí até a preservar um pouco mais o nosso meio ambiente, estimulando as pessoas a usarem a bicicleta no seu dia a dia. Legal. Vereador, aproveitando o gancho das ciclofaixas, queria que o senhor comentasse um pouquinho que hoje a ciclofaixa está sendo muito discutida lá em São Paulo, né? Inclusive, uma juíza mandou o prefeito parar com as ciclofaixas, aí os ciclistas foram às ruas, reivindicaram, segundo as últimas informações, que as ciclofaixas estão valendo novamente, a juíza cancelou lá a sua liminar. Como que o senhor vê esse debate? A população ainda, de repente quem tem carro ainda está arredio ali de poder, relutante, brigando com os ciclistas, só que nós somos todos nós queremos chegar nos nossos trabalhos. Como que o senhor vê isso? Acontece que todos nós queremos comodidade, essa é a verdade. Então, se você falar para mim que você vai encontrar com um cidadão comum hoje, falar para ele, olha, você prefere ir de ônibus ou de carro para o seu trabalho? Ele vai falar, eu vou de carro. Por quê? Ônibus, ele vai ter que ficar esperando no ponto, ele vai ter outras pessoas também, tira um pouco da privacidade, talvez para ficar mais sossegado no carro. E é uma mudança de conceitos, que nós temos que começar a educar as gerações que estão vindo. Por quê? A gente entra num colapso no que diz respeito a trânsito. Vamos pegar a cidade de Jacareí. Cidade de Jacareí com uma frota de 150 mil veículos, passando de 150 mil veículos, com uma população de 225 mil habitantes. Ou seja, quase todo mundo tem um carro. Quase todo mundo tem um carro. É mais de um carro por residência, porque a gente tem 95 mil imóveis aqui no município de Jacareí. Ou seja, o poder aquisitivo das pessoas aumentou, a facilidade para adquirir um carro também. A gente passou por uma redução de IPI, as pessoas puderam comprar carro zero, mas isso gera um transtorno para o trânsito em termos de acessibilidade e mobilidade urbana. Então a gente tem que rever alguns conceitos e avaliar o que compensa mais. A gente relutar e depois a gente não ter qualidade para as próximas gerações, ou a gente dá um passo para trás, né? E a gente ver a saúde das pessoas, porque isso interfere na saúde. A poluição, como eu disse do outro projeto, que é o selo ecomotor, isso interfere na respiração das pessoas, na qualidade do ar. Ou seja, a gente mudando os conceitos, eu tenho certeza, Davi, a cidade vai crescer, mas vai crescer com qualidade. Não é fácil, não é uma missão fácil, não. Mas cabe a todos nós. E o senhor acha que a implementação da ciclofaixa, de repente, pode dar um incentivo aí até para a população aproveitar mais a cidade, fazer o seu passeio, de repente, aproveitando o caminho, vai para o trabalho de bicicleta? O senhor acha que... Eu pensei muito nisso, Davi. Inclusive, eu coloquei isso na justificativa do projeto, porque as pessoas, às vezes, não estão acostumadas a andar de bicicleta. Quando ela vê que o vizinho está saindo com a filha, e daí ele fica conhecendo o projeto, ele vai de livre e espontânea vontade, gosta, aquilo desperta no cidadão uma vontade de ter uma melhor qualidade de vida. Porque é uma atividade física que a pessoa passa a fazer sem ela perceber, ajudando na sua saúde. E, consequentemente, a gente reduz aí o número de veículos circulando durante a semana. É um start, eu acho que a gente precisa embutir isso na cabeça do nosso cidadão, da nossa cidadã, mas também não é missão fácil. É verdade. Vereador, e um último projeto do senhor aprovado, se não me engano, um projeto que foi mídia aí, em vários veículos de comunicação aqui da nossa região, é o Lixo Zero, que quer, além de
conscientizar as pessoas a evitar que as pessoas joguem lixo e também até prever punição para quem insistir ali em jogar a bituca de cigarro, papelzinho. Como que é isso, vereador? Então, Davi, sem desmerecer os demais projetos, eu acho que esse é o projeto mais impactante, é um projeto que muitos podem considerar como impopular, porque não conhecem o projeto e aí pensam na multa a princípio, mas ele tem um caráter educativo, ele tem um resultado prático no município que é tremendo. Porque hoje, num mandato de 4 anos de um prefeito, o prefeito gasta em torno de 10 milhões, Davi. 10 milhões, porque as pessoas descartam de forma inadequada os seus resíduos sólidos. Então, desde o papel de bala, da bituca de cigarro, da garrafa PET, do seu sofá velho. Então, as pessoas criaram esse hábito porque tem gente que recolhe. Então, que aquilo ali não tem problema nenhum, mas tem sim. Aquilo é dinheiro do povo depois que é gasto para limpar tudo isso. Sem falar das enchentes, sem falar das enchentes. Então, quer dizer, se a gente conseguir, né, como eu disse, a legislação tem um caráter educativo. Pessoa que foi abordada jogando qualquer resíduo sólido nas vias públicas, ela será autuada, mas para receber uma cartilha. Ela não receberá multa a princípio. Ela receberá uma orientação, uma cartilha. No segundo momento, a mesma pessoa foi abordada novamente, jogou um papelzinho de bala. Ela vai receber uma advertência, que ainda não é multa. Já no terceiro momento, aí não tem como, aí tem que mexer no bolso. Porque é o mesmo caso do cinto de segurança. Claro. As pessoas, quando foi colocado na legislação que tinha que usar o cinto, mas eu não quero usar. Quantas mortes nós evitamos? Então eu estou fazendo meu papel como legislador. Eu estou colocando na lei, estou colocando no papel o que é o melhor para a população. Porque a gente tem muitos desafios, como é o caso da saúde. Se a gente economizar nessa área do meio ambiente, nessa varredura, nessa coleta de resíduos sólidos, pode ter certeza que vai sobrar mais dinheiro para a gente investir em outras áreas. Acabamos de inaugurar uma creche no Cidade Jardim, capacidade para 250 crianças, uma creche que custou 1.400.000. Aí o senhor e a senhora que está em casa vai começar a fazer conta. Se a gente economizou 1 milhão, se a gente economizar 1.400.000 desses 10 milhões, já dá para fazer uma creche. Se economizar 2.800.000, 2 creches. E assim por diante. Interessante. Vereador, nós estamos acabando esse bloco, mas eu não queria deixar de falar de um assunto com relação aos projetos. A gente apresentou alguns projetos do senhor. Muita gente acha que o vereador também ele tem liberdade, que ele vai solucionar todos os problemas do mundo por meio de um projeto de lei. Mas a gente que trabalha aqui no Legislativo, a gente sabe que muitas vezes o papel do vereador é um pouco até limitado, né, com relação às propostas de projetos. Como que o senhor vê essa dificuldade, às vezes, de criar projetos, de interpretação? Sim. Como que é isso? Eu trato com a maior naturalidade porque, como eu disse para você, eu tive a experiência nos 3 poderes, então eu sei esse sistema que a gente chama no direito de freios e contrapesos, de harmonia e independência dos poderes. Então, aqui no Legislativo, quando a gente faz algo, como é o caso do lixo zero, que é uma lei muito interessante, mas que depende bastante do Executivo, porque se o prefeito não comprar a ideia, isso vira um papel, simplesmente um papel publicado no boletim oficial. Então a gente tem que ter essa harmonia para a gente chegar no denominador. E quando a população nos procura, como eu disse, é nossa função esclarecer a população. Aqui é a casa do povo, mas eu gostaria que viesse muito mais gente aqui. A gente tem as audiências públicas aqui na cidade, meia dúzia que participa, Davi. Infelizmente. E a gente precisa dessa troca de experiência, porque a população que às vezes sofre na pele com determinada situação, ela pode passar um indicador que vai valer muito para uma atitude nossa como parlamentar. Então, eu acredito que no dia a dia a gente vai devagarzinho, sim, educando, mostrando para as pessoas os nossos limites como vereador. Mas aqui fica até uma dica. Eu acho que está na hora da gente incluir dentro da grade curricular das nossas escolas a educação ambiental. A gente tem que incluir Código de Defesa do Consumidor, que é coisa do dia a dia, e aulas de política.
porque nós vamos ter um cidadão e uma cidadã muito mais consciente. Legal. Estamos aqui conversando com o vereador Hernani Barreto, falou um pouquinho nesse segundo bloco dos seus projetos, resumidamente, e nós voltamos no terceiro bloco para falar um pouquinho do futuro do vereador Hernani Barreto. Você deve estar querendo saber aí na sua casa um pouco do futuro do vereador. Voltamos daqui a pouquinho.